Olá, seja bem-vindo ao 4º episódio do Me Conta Podcast comigo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, por você decidir participar desse momento tão inspirador, esse momento que pode sim fazer a diferença na sua vida pessoal, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Esse é um espaço para a gente aprender, para a gente também se autoconhecer, por que não? E é por isso que hoje, nesse 4º episódio, eu tenho a honra de receber uma mulher grandiosa, inspiradora, que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas com quem eu já aprendi muito. Ali, observando as postagens e tudo mais, porque as pessoas que vêm aqui ao Me Conta Podcast são pessoas que eu acredito muito, que elas têm uma mensagem para te passar, elas têm um propósito. Eu acredito que Deus não une vidas, Deus une propósitos. Eu recebo hoje Ana Rodati. Seja bem-vinda, Ana. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Estou me sentindo muito honrada, muito feliz. A honra é toda nossa. Muito feliz de estar aqui nesse podcast que eu já vi os episódios e estou assim apaixonada. E muito obrigada pelo convite. Uma honra para mim estar aqui. A gente que agradece, viu, a sua participação, você se dispor a vir aqui trocar conhecimento com a gente, falar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Deixa eu te apresentar para o nosso público, Ana. A Ana Rodati, ela é mentora, master coach, palestrante, e a Ana é criadora do método Jornada Mulher 40+. Que incrível esse projeto, que incrível, viu? Eu acompanhei nos últimos dias o Jornada Mulher 40+, né, que você sempre publica no seu Instagram, @AnaRodati, inclusive quem quiser acompanhar o trabalho da Ana. E eu preciso te perguntar isso, como que nasceu o Jornada 40+? Por que você decidiu falar diretamente para mulheres acima dos 40 anos e que elas precisam seguir nessa busca pelo autoconhecimento, pela autoconfiança, autoestima também, principalmente? Esse projeto, eu brinco assim, que ele surgiu há 11 anos atrás, quando eu comecei a minha transição de carreira bem perto dos 40 anos. Só que ele só se solidificou de fato agora, 11 anos depois, porque eu percebi que tudo que eu tinha vivido e tudo que eu tinha ajudado outras mulheres a viverem ao longo desses últimos 11 anos, precisava alcançar um número maior de mulheres. E o meu tempo estava ficando curto, pequeno, para atender esse número de mulheres. E eu precisava estender isso, porque as mulheres bem perto dos 40 anos, às vezes algumas me procuram e falam assim, Ana, mas você atende só mulheres acima dos 40? Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, tem mulheres de 26 anos que estão se beneficiando do meu conteúdo e usando o meu conteúdo para sua carreira. E não atendo só, não é um projeto só para mulheres acima de 40 anos, mas mulheres que estão próximas dos 40 anos, que passaram dos 40 anos ou que ainda estão lá nos 30 anos, mas que estão sentindo uma necessidade de transformação nas suas vidas. Porque as mulheres normalmente nessa fase, elas estão vivendo muitas transformações, inclusive transformações físicas, hormonais, e muitas transformações na sua carreira, muitas dúvidas. Muitas dúvidas, principalmente muitas dúvidas. Você fala que essa tua trajetória, ela começou há 11 anos, certo? No momento, assim, de transição de carreira. Quando a gente fala em transição de carreira, dá um medo. Muitas pessoas se identificam, mas dá um medo. E você tinha uma carreira brilhante na área da hotelaria, né? Exato. Isso há 11 anos. Quando foi que você despertou? Então, nesse hotel onde eu trabalhava... Você trabalhou no Hotel 5 Estrelas, que eu já sei. No Hotel 5 Estrelas, em Goiânia, por 16 anos. Onde eu comecei como promotora de vendas e cheguei a gestora. Então, eu tive uma carreira onde eu fui ascendendo. E eu amava o que eu fazia. Não era uma carreira que eu não gostava. Já é difícil fazer uma transição de carreira quando você não gosta. Mas para mim foi um pouco mais difícil, porque eu gostava do que eu fazia. Só que um belo dia, lá nesse hotel onde eu trabalhava, parecia que ia ser um dia comum, como outros tantos. Mas eu cheguei lá e vi que tinha uma palestra. E eu falei, nossa, eu vou assistir essa palestra. Era uma palestra do Sullivan França sobre coaching. Eu nunca nem tinha ouvido há 11 anos atrás, hoje é mais comum. Inclusive, infelizmente, muito banalizado. Sim. E eu fui assistir essa palestra. Essa palestra, eu digo que essa palestra mudou a minha vida completamente. Porque eu saí desse momento pensando, eu preciso fazer alguma coisa diferente na minha vida.
Você então se viu num comodismo, digamos assim? Sim. Você amava o que você fazia? Já cheguei no que eu quero, já conquistei o que eu sempre quis, Sim. estou confortável aqui. Então, até então, estava tudo bem. Tava tudo bem, eu gostava do que eu fazia, eu ganhava bem. Eu tinha notoriedade, eu tinha uma equipe maravilhosa, a diretoria do hotel me dava total liberdade para trabalhar. Então estava tudo relativamente tranquilo. Você estava na carreira dos sonhos de muita gente. Exatamente. Certo. E nesse dia eu falei, gente, eu acho que eu vim aqui nesse mundo para fazer mais. É aquele incômodo que vem, Aquele né? negócio que você fala assim, gente, agora eu não acho que tá muito cômodo. Uhum. E aí, exatamente, veio aquele incômodo de, opa, será que é isso mesmo? Você vai ficar aqui mais quantos anos? Já tinham se passado 16. E aí foi a hora que eu fui em busca de muito autoconhecimento e de muito conhecimento. Porque quando eu entendi que eu precisava de fato e que eu iria de fato fazer uma transição de carreira, eu não podia fazer uma transição de carreira assim. Já estava muito claro para você que você precisava mudar. Já. Eu saí dessa palestra nesse dia e falei, eu preciso mudar. Só que eu sempre fui muito estratégica. Ou eu me tornei estratégica no meio corporativo, acho que é mais correto falar isso. Sim. E eu não queria simplesmente dar a louca, deu a louca na Ana, pede demissão e vai embora, atrás de um sonho. Não. Eu queria, assim, fazer uma transição de carreira bem estruturada. Eu não queria, em primeiro lugar, eu não queria deixar aquele hotel, aquela empresa, que tinha sido fundamental para que eu me tornasse quem eu tinha me tornado, eu não queria deixá-los na mão. Uhum. Então, a primeira coisa, primeiro eu precisava entender. Eu estava num estado atual, que era um estado de comodismo, onde eu entendi que eu precisava mudar. Eu entendi que eu precisava mudar, mas como assim? Como Por onde mudar? começo, né? Que é a queixa que eu escuto da maior parte das mulheres. Ana, eu tô perdida, mas eu não sei nem por onde começar. Sim. Mas feliz aqui eu não tô. Mas, Nesse ponto eu e não tô. a maior parte, Preciso mudar. A maior parte das mulheres não estão nem como eu estava. Porque eu estava Você estava satisfeita. feliz. Eu estava feliz. Você estava feliz. Hoje, a maior parte das mulheres que me procuram não estão satisfeitas. Estão infelizes. Tanto mulheres que estão no meio corporativo, quanto mulheres que se tornaram mães e deixaram as suas carreiras e estão agora querendo depois retomar suas carreiras, e elas estão infelizes. E elas também vão voltar para o mercado de trabalho diferente, né? Mas um mercado de trabalho para elas que é diferente, a rotina é outra. Exato. E elas vão precisar se adaptar, sendo que elas estão ali com outra vida, né? Porque depois que a gente se torna mãe, e eu me tornei... Tudo na minha vida aconteceu muito perto dos 40. É por isso que o número 40, para mim, ele tão é significativo tão significativo. Eu fiz a minha transição de carreira perto dos 40. Eu me tornei mãe com 40, né? O Joaquim nasceu, faltava 3 meses para eu completar 40 anos. E eu tive um parto natural, sem uma agulha, sem uma picada, uma gravidez saudável. Então, eu vejo o número 40 como um número, assim, muito poderoso. E ele é poderoso, inclusive, em outras áreas, né? Se a gente for trazer, biblicamente falando, o número 40 é muito poderoso. Muito forte. Enfim, então, realmente as mulheres, elas estão perdidas, estão infelizes, estão insatisfeitas, mas não sabem por onde começar. E aí veio a jornada. A jornada veio, por quê? Porque eu vivi isso, eu vivi essa... E agora, por onde começar? E eu consegui fazer uma transição de carreira muito bem estruturada, muito bem planejada, com conhecimento de ferramentas que me levaram para isso. Mas você tocou num ponto muito importante. Você conseguiu fazer uma transição de carreira de uma forma estratégica e muito bem estruturada. Só que a maioria das mulheres está perdida ali, né? Sim. Eu preciso mudar, eu preciso sair desse ambiente, eu preciso sair daqui. Eu quero mudar, mas eu não sei por onde começar. Qual é o primeiro passo? Assim, como foi mesmo para você? Porque assim, você pensou de maneira muito estratégica naquele momento. Né? Mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de pensamento. Nem todo mundo consegue vislumbrar isso. Mas como foi para você? Porque você saiu logo do hotel? Não. A primeira coisa que eu fiz, eu entendi que eu queria uma nova profissão. Certo. Se eu queria uma nova profissão, eu precisava me capacitar para isso. E aí eu comecei a estudar.
Trabalhando e de maneira paralela você foi estudando outras coisas. Exatamente, trabalhando e estudando. Então, assim, quando a gente quer alguma coisa de verdade, a gente precisa estar disposto a pagar um preço. Então, se você não está disposta, de fato, a pagar um preço por uma mudança, essa mudança, muito provavelmente, ela não virá. Ou não virá na medida como você gostaria que ela viesse. Sim. Então, assim, esse foi um ponto fundamental. Continuei trabalhando, porque eu precisava pagar minhas contas, né? E comecei a estudar, comecei a me capacitar. Você começou a estudar o quê? Comecei a estudar coaching. Coaching. E para estudar coaching, não era assim lá na minha cidade, né? Lá em Goiânia, a gente, eu não tinha a escola que eu queria. Há 11 anos, imagina. A escola que eu queria estava em São Paulo. Então, eu comecei não só a estudar, mas também a investir nisso. Então, eu ia para São Paulo, eu fiz toda a minha formação, que foram 2 anos de formação, eu fiz em São Paulo. Era pagar hotel, era pagar alimentação, era ficar aqueles dias sem trabalhar, né? O hotel me liberava porque eu tinha uma posição de gestora e eles entendiam, e eles, inclusive, queriam que você fizesse mesmo, né? Queriam que você se qualificasse ainda mais. Exatamente. Porque o conhecimento que eu comecei a adquirir, eu também usava no hotel. Certo. Não era um conhecimento só para a Ana como profissional. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu entendi o que eu queria. Estado atual, eu estava insatisfeita. Estado desejado, eu quero me tornar coach. Era o que eu queria. E aí eu comecei a investir, comecei a estudar loucamente. E comecei também, quando eu comecei a fazer as minhas formações, eu já comecei a atuar no meu horário de almoço. Sim. Então, no meu horário de almoço do hotel, eu saía e ia atender, né? Comecei a atender pessoas ali. Então, assim, eu vivi aqueles 2 anos muito intensamente. E quando eu vi que eu estava pronta, eu estava preparada para, de fato, seguir a minha jornada, antes de sair, de pedir para sair do hotel, eu fiz todo um planejamento. E quando eu fui falar para eles que eu ia sair, eu não só falei que eu ia sair, mas eu apresentei um plano que iria durar 8 meses. E eu desenhei tudo. Quem ia ficar no meu lugar? Quem vai ficar no lugar do fulano? Quem vai ficar no lugar do ciclano? Nossa. Quem vai... Quanto tempo a gente precisa para fazer essa transição? E nós começamos... E aí eles falaram assim, Ana, não tem jeito nem da gente falar nada. Você trouxe o problema e já apresentou a solução. E já apresentou a solução, o que é muito importante no mundo corporativo. A gente tá ali, tá infeliz, tá insatisfeito, mas esse problema aqui eu vou deixar para vocês, eu vou resolver a minha vida. E aí você esquece também tudo que a empresa fez por você, pela sua carreira, para que você crescesse ainda mais. Sensacional essa sua postura, Ana. Eu acho isso, assim, não é que a empresa merece, apesar de ser também. É que você, como profissional, precisa se valorizar o suficiente para que o mercado também te valorize. E quando você faz isso, você está mostrando que você é um profissional de verdade. Sim. E eu não estou aqui me enaltecendo nesse sentido, mas eu estou aqui dizendo para as pessoas que estão em busca de transição de carreira, se preocupe também como vai ser. O que você vai deixar. O que você vai deixar. E eu queria muito deixar, e foi tão incrível, que se passaram 8 meses, a gente fez toda a transição de carreira, e quando eu saí do hotel, eles me contrataram para ficar 1 ano sendo consultora deles. Nossa. Por 1 ano, formando todos os gerentes, coordenadores e supervisores. Então, eu já saí de lá com um contrato assinado por 1 ano. Então, assim, isso foi para mim a prova maior de que eu tinha feito certo. A escolha certa, sim. Né? E aí eu passei 1 ano lá, treinando os gerentes, os líderes, os coordenadores. E paralelamente a isso, já atuando, aí eu já estava atuando mesmo como coach. O bom é que o coach me pareceu para você ali um retorno relativamente rápido, né? Foi. De você começar a estudar, se qualificar e você já percebeu essa demanda. Havia pessoas que estavam interessadas no que você tinha para oferecer. Haviam pessoas interessadas. Mais legal, que eu assim, amo essa parte também da minha transição de carreira, é que passado esse ano, eu fui convidada pela Sociedade Latino-Americana de Coaching para me tornar uma das professoras da sociedade, né? E aí eu comecei a viajar o Brasil todo, formando novos profissionais. E aí Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Curitiba. Então, cada hora eu estava em um estado formando novos profissionais. É que a minha paixão foi
tão intensa. Você se apaixonou? Eu me apaixonei completamente. Para mim funciona muito, eu sou muito, né, visceral, assim, eu me apaixono e quando eu me apaixono de verdade. E foi isso que aconteceu com o coaching. E por causa disso é que eu tive coragem e dei conta de abrir mão de uma carreira sólida para empreender. Mas eu gosto muito de frisar isso. Não é assim na louca, não é empreender, mas é sim fazer de fato com responsabilidade, com planejamento, né? E aí foi esse momento foi realmente assim incrível para mim. Só que de repente você teve que mudar para Manaus. Você estava ali seguindo a sua carreira como coach. Quando foi que a sua vida mudou de novo? Deu uma outra girada? Eu até me emociono porque... Desculpa. Por favor. Deus tem planos pra gente muito melhores do que os que a gente Amém. tem, né? Eu acredito muito nisso. Deus tem planos muito melhores. Eu jamais imaginava que algum dia na vida eu pudesse vir morar em Manaus. Jamais, em toda a minha existência. Você é de Goiânia? Eu sou de Anápolis, mas morava em Goiânia já há mais de 20 anos. Mudei para Goiânia para fazer faculdade e fiquei. E Anápolis fica a 60 quilômetros de Goiânia. Eu sou uma pessoa muito, 100% família. Muito ligada nos meus pais, nos meus irmãos. Então eu jamais pensava em morar longe deles. E eu comecei a namorar o Fausto. E o Fausto já morava aqui em Manaus. Só que eu fazia de tudo durante o namoro, sabe aquelas artimanhas assim de mulher? Eu fazia de tudo para ver se ele ia, porque ele também é de lá. Sim. Então eu queria levá-lo para lá, eu não queria vir para cá. Mas ele já com uma profissão muito bem estabelecida aqui, né? Já tem mais de 20 anos que ele está aqui. Então eu percebi que não ia dar certo, né? Eu realmente, se eu quisesse continuar o relacionamento, eu teria que vir. E aí vim. Foi uma mudança drástica para mim. Imagino, nossa. Drástica. Só não foi mais difícil porque nessa época eu já estava trabalhando na Sociedade Latino-Americana de Coaching e já estava viajando pelo Brasil fazendo, né, esse trabalho. Então, por essa razão não foi tão difícil porque eu ficava aqui, mas eu ficava viajando muito. Mas eu engravidei. Ai, que tudo! A gente se casou em setembro de 2014 e eu engravidei em janeiro de 2015. Meu Deus do céu. Então foi tipo o samba do crioulo doido, como diz lá na minha terra. Tudo aconteceu de uma vez. Sim. E aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu fiquei mais 3 meses viajando. E depois eu falei, não, eu não vou continuar viajando. Eu não vou ter um filho com quase 40 anos de idade. Aliás, eu já tinha 40 quando Joaquim nasceu. Eu não vou ter um filho para deixar para uma babá criar. Ou para deixá-lo sozinho. E eu viajando. Foi quando eu abri mão desse trabalho, que era muito lindo, que eu amava fazer. Eu abri mão desse trabalho. E aí, nos primeiros meses de vida ali do Joaquim, 9 meses até 1 ano, eu não trabalhei. Você viveu intensamente a maternidade? Vivi intensamente por 1 ano. Você sentiu culpa? Porque muitas mulheres, muitas amigas minhas, elas sentem culpa, né? Eu senti muito. Eu tive o meu filho e eu fiquei, ai meu Deus, eu tô fora do mercado de trabalho. Nossa, quando eu voltar não vou mais ter espaço, não vai ter mais lugar pra mim. Nossa, vão me esquecer. Eu, uma profissional do vídeo. Sim. Então eu fiquei numa crise, né, em relação a isso. Eu falei, e agora? Você sentiu isso? Não. Eu não senti na intensidade que talvez eu tivesse sentido se eu não tivesse autoconhecimento. E relativamente amadurecimento também. Porque eu já estava ali perto dos meus 40 anos. E eu sabia que eu queria abrir mão do meu trabalho. É uma coisa que eu queria mesmo. É lógico que vinham as inseguranças. Nossa, será que eu vou conseguir voltar para o mercado de trabalho? Como será que vai ser isso? Longe da minha família, sem o apoio da rede familiar, quando precisa alguém ficar. Importante. Precisa alguém ficar com o Joaquim para eu ir atender. Não tem. Né? É diferente. Se você tem mãe, pai, irmãos, busca ele na escola, leva, faz com, né? Sim. Mas não tenho esse apoio aqui dessa rede familiar. Então eu senti insegurança e tal, mas eu tinha uma certeza que eu queria fazer isso. E graças a Deus eu tive condição também de fazer isso e um marido que apoiou e ainda apoia as minhas escolhas. Olha só. Então, e ele é o meu maior incentivador.
Sabe aquele fã que sempre chega primeiro no show para te assistir? É ele. Ele sempre foi o meu maior fã. É ele que... E aí ele sempre falou para mim, amor, você vai voltar. Na hora que você quiser, você vai voltar. Teve um momento, eu não vou mentir não, teve um certo momento que eu pensei assim, eu não vou voltar mais. Acho que eu vou ser mãe em tempo integral mesmo, porque não vai dar certo. Toda mãe pensa assim, sim. Só que ele virou para mim e falou assim, amor, você tem tanto para dar, tanto conhecimento para dar. Não é justo que você não volte. Que sensacional. Então, ele sempre me apoiou muito. E eu acho que isso foi uma das coisas certamente fundamentais para que eu, inclusive, voltasse. E a declaração de amor mais linda, né? Esse apoio mútuo entre os casais. Que com certeza te impulsionou para frente, te ajudou e ajuda você. Faz com que você esteja hoje aqui com a gente. Não só me impulsionou, mas diariamente continua me impulsionando. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Foi meu primeiro amor lá com 14 anos. Foi o meu primeiro amor. E nós ficamos mais de 20 anos sem nos vermos. E quando a gente se reencontrou, 20 e poucos anos depois, a gente nunca mais se largou. Pronto, minha gente. Um espaço de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, carreira e também de declarações de amor. Né, Ana? Ai, Ana, que lindo isso. Muito legal, muito inspiradora mesmo essa história. Então você teve o Joaquim, ficou ali naquela, volta ou não volta, o Fausto te ajudou, o Fausto é seu esposo, Fausto te ajudou. Então, próximo passo. Próximo passo, eu comecei a empreender aqui em Manaus. Você começou a trabalhar em casa. Porque, de fato, eu comecei a trabalhar em coworking, né? E aí tem 2 coworkings aqui em Manaus que eu comecei a atender de maneira muito tímida. Sabe assim, Manaus ainda não me conhecia. Coaching aqui em Manaus também ainda não era algo muito popular, né? Conhecido. Ou se conhecido, mal conhecido. Em detrimento de muitas coisas aí erradas que foram feitas com a profissão. E aí eu comecei a empreender de maneira muito timidamente, atendendo uma pessoa aqui, outra pessoa ali e tal. E aí, quando foi há 3 anos atrás, eu falei, não, o meu fã número 1 me incentivou e falou, vamos abrir o seu escritório, o seu espaço, com a sua cara. Você merece isso. E aí foi quando eu peguei a minha reserva, eu tinha uma reserva, graças a Deus. Falei, então vamos lá. E aí, abri o meu espaço e comecei, de fato, a atender no meu espaço, que é muito diferente. No meu espaço, com os meus livros, com o meu conhecimento. E aí, os clientes começaram, então, a procurar. A me procurar. E nessa época, eu comecei, inclusive, com um trabalho diferente do que, em paralelo com o meu trabalho de coaching, eu comecei a fazer um trabalho que é um oceano azul aqui em Manaus, mas eu tive que fazer uma opção. Eu comecei a fazer recrutamento e seleção de babás domésticas, funcionárias da casa. Eu fazia treinamento para essas funcionárias que são muito mal treinadas, né? Aqui, assim, normalmente nem recebem treinamento. Então, eu tinha um curso. E eu comecei a fazer isso por pura paixão. Sim. Por quê? Porque eu comecei a entender o universo feminino depois que eu fui mãe, depois que eu me casei, de uma maneira muito diferente. E eu vi que essas mulheres estavam sofrendo para voltar a trabalhar, porque não sabiam gerir a sua casa e não tinham pessoas preparadas para isso. E eu comecei a fazer esse trabalho e foi um trabalho lindo. Você vê, eu já parei de fazer esse trabalho tem 2 anos. Mais de 2 anos, um pouquinho. Até hoje, semanalmente, eu recebo ligações e mensagens no meu celular pedindo para... fiquei sabendo, uma fulana me indicou que você faz trabalho de recrutamento e seleção, tô precisando de uma babá. Meu Deus. E eu não faço mais. Não faz mais. Porque eu tive que fazer uma escolha. E a minha escolha hoje realmente é trabalhar e ensinar mulheres aí perto dos 40 anos, acima dos 40 anos, a se realizarem profissionalmente. Com a metodologia que eu usei para mim. Ela funcionou comigo. Ela funciona com outras mulheres que eu já ajudei também. E eu quero disseminar isso para um número maior de pessoas. Aí eu tive que abrir mão desse trabalho de recrutamento, seleção e treinamento de funcionários do lar. Hoje você, então, tem o seu escritório. Sim. Você recebe as pessoas no seu escritório. As pessoas, elas te procuram, Ana, com uma certa carência. Sim. Algo falta na vida delas, esse caminho, né? A descoberta desse novo caminho. Como é que é, então,
a tua rotina diária no teu consultório? Então, hoje é impressionante como as coisas vão acontecendo, né? Hoje eu já não tenho mais horário, né? Agenda cheia. E aí, o que acontece? Eu tenho que ir para um outro espaço, que é o virtual, para atender esse número de pessoas, de mulheres, que chegam dessa forma que a gente falou, insatisfeitas. E aí a gente tem todo um caminho. O meu trabalho, Nayandra, ele tem começo, meio e fim. Ele não é um trabalho que a gente começa e não sabe quando vai terminar. Então, normalmente, mesmo no escritório, quanto virtualmente, ele tem um começo, um meio e fim. Onde a pessoa sabe onde ela está, aonde ela quer chegar. E como é que eu faço isso? Eu uso ferramentas. A cada sessão, a cada encontro que eu tenho com a pessoa, eu uso uma ferramenta específica que vai conduzi-la a encontrar o que fazer agora. Em cada passo da caminhada, o que fazer. Mas isso através da utilização de ferramentas que vão ampliar o estado, o nível de consciência da pessoa, para que ela entenda que qual é o próximo passo. É como eu lá atrás, eu queria fazer uma transição de carreira. Qual é o primeiro passo? Entender qual é a carreira que eu quero. Qual é o segundo passo? Ir atrás de ferramentas ou do conhecimento que eu não tenho para chegar lá. Né? Porque tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o resultado que você ainda não tem é fruto de um conhecimento que te falta. O resultado que você ainda não tem é fruto de um conhecimento que te falta. O que eu faço, tanto no meu escritório, quanto no meu trabalho, que é a Jornada 40+, é dar este conhecimento que está faltando para que esta mulher alcance a realização profissional que ela tanto deseja. Porque sozinha, você sabe disso, né? Sim. Sozinha é muito mais difícil. E como eu tenho conhecimento dessas estratégias, o meu grande objetivo é tornar essa trajetória mais leve. Pode ser divertido. Porque normalmente a gente vai com muito medo. As pessoas vêm até mim com muito medo. Será que vai dar certo? Eu estou perdida? Será que eu vou me encontrar? Só que as pessoas esquecem de uma coisa. Se elas tiverem o conhecimento e as estratégias corretas, pode ser inclusive divertido fazer essa transição ou pedir pelo cargo que tanto almejam, né? Porque existe uma estatística que diz que as mulheres não estão nos postos de trabalho que desejam por puro medo de pedir por aquele posto. Já pensou nisso? Ana, muitas mulheres chegam até você e elas falam que estão perdidas. Perdida. Não sei o que eu faço da minha vida, não sei se é essa carreira que eu quero seguir. Ou então, eu amo a minha carreira, eu amo o meu trabalho, mas eu estou neste momento insatisfeita, eu preciso fazer algo para mudar, para sair dessa minha zona de conforto. E você tá falando de... essa mulher ela vai buscar o autoconhecimento, ela vai se encontrar de alguma forma, e eu vou mostrar as estratégias. Você vai ser ali como um farol, né, sobre as diversas opções na vida dessa mulher. Toda mulher, todo ser humano, ele tem dentro de si, ele carrega dentro de si as ferramentas necessárias para transformar a vida dele, a vida dela. Todos nós temos isso dentro da gente. Basta a gente cavar, basta a gente procurar. Porque às vezes a gente pensa, eu me incluo também. Estou perdido nisso, estou perdido naquilo. Mas tem dentro da gente ferramenta necessária para mudar? Nayandra, sensacional essa sua pergunta, porque a maior parte das pessoas que chegam até mim chegam desacreditadas. Às vezes, a única coisa que falta é incentivo e conhecimento de que sim, porque todos nós temos essa capacidade. Todos nós podemos ir muito mais além do que a gente imagina. E quando a gente fala do universo feminino, eu acho que é ainda mais, porque nós somos muito fortes. Meu marido sempre brinca que se homem engravidasse, morriam todos no parto, porque eles não dariam conta de dar à luz. Então assim, e a gente tem uma capacidade de fazer muito, de realizar muito. Mas muitas vezes nós fomos desacreditadas em algum momento da vida
E vieram então as famosas crenças limitantes que ficam dizendo pra gente, não, você não vai dar conta. Ah, não faz isso não, porque isso é muito difícil. Sim. Ah, não, isso aí dá certo lá para sua amiga, mas para você não. Quando tem alguém que olha para a pessoa e diz, você sim, você consegue sim. Tá te faltando um conhecimento, tá te faltando uma estratégia. E quando você ajustar esse conhecimento e essa estratégia com o autoconhecimento, principalmente, porque eu levanto a bandeira do autoconhecimento a todo custo. Porque se todas as pessoas tivessem acesso a fazer terapia, tivessem acesso ao DISC, que é uma ferramenta de análise comportamental, que é como uma bula sobre você mesma, sobre os seus comportamentos, se todos nós tivéssemos acesso a isso, a gente poderia ter Gente, é tão grande o desenvolvimento que seria muito maior. A gente seria muito mais feliz no trabalho que a gente faz. Os nossos relacionamentos seriam melhores. Porque a gente se conhece. Se conhece. Porque a gente sabe o que gosta. Sabe o que precisa dar, sabe o receber. que não gosta. Sim. Né? Então, até a gente escolhe ruim, a gente escolhe mal os namorados. A gente escolhe mal os maridos. A gente escolhe mal o trabalho. A gente escolhe mal a forma como criar os filhos. A gente vai fazendo um monte de escolhas ruins. Muitas vezes. Porque não se conhece. Porque não se conhece. Eu tenho um método, ele se chama APE, e ele é simbolizado por um triângulo. Então, aqui na base do triângulo tem autoconhecimento e propósito. Quanto mais eu me conheço, e quanto mais eu conheço o propósito pelo qual Deus me colocou aqui nesse mundo, melhores serão as minhas escolhas, que está lá no topo do triângulo. Então, é A de autoconhecimento, P de propósito. Melhores serão as minhas escolhas. Se eu não tenho autoconhecimento, se eu não sei o que eu vim fazer aqui nesse mundo, eu saio fazendo um monte de escolhas erradas. E eu não tô falando isso só das mulheres que eu atendo e das pessoas. Você atende, eu tô falando isso de mim. Porque eu fiz escolhas erradas inúmeras vezes na minha vida. Inúmeras. Principalmente pessoais. Lá atrás, de namorados errados. Fiz muitas escolhas ruins. Tenho certeza. E é por isso que eu fiquei querendo, gente, é por isso que eu fiz que eu desenvolvi a jornada para encurtar o caminho da felicidade, inclusive, dessas pessoas que vão ter acesso à jornada. Antes da gente entrar, da gente esmiuçar a jornada, né? Porque eu quero muito entrar nesse universo da jornada para quem está acompanhando a gente, quero voltar lá atrás. Você disse que assistiu uma palestra que mudou a sua vida, né? O que você ouviu nessa palestra que foi fundamental para a tua mudança de rota, para que você despertasse, que você virou para você e falou assim, eu preciso dar mais, eu posso muito mais, porque você até então estava confortável, você estava feliz, você era super bem sucedida. O que você ouviu nessa palestra? O que você aprendeu nessa palestra que foi fundamental para nortear as tuas decisões futuras? Eu escutei muitas coisas nessa palestra, inúmeras, mas a principal foi quando eu entendi assim, que o coaching era uma metodologia para ajudar pessoas a alcançarem as suas metas. Eu sempre fui uma mulher que gostei, meu marido me chama de tum-tum-tum, né? Eu gosto de estratégia, Sim. Eu gosto, assim, até o meu café da manhã, é tudo organizado. Todo organizado. Eu deixo tudo organizado na noite anterior. Né, a minha agenda é organizada, eu sou pontual, eu gosto de chegar no horário. Eu sempre fui essa pessoa metódica. E aí, quando eu entendi que o coaching ele era uma metodologia assim, nesse formato, que faria a pessoa entender o seu estado atual e ir para o seu estado desejado com base em ferramentas e estratégias que já tinham sido aprovadas, comprovadas, estudadas e, de fato, executadas, fez sentido para mim. Falei, nossa, que negócio sensacional isso. Encontrei meu propósito de vida. Encontrei, é isso que eu nasci para fazer. Então, eu já saí de lá. E o palestrante, extremamente metódico, assim, né, um jeito. Eu olhei e falei, cara, mas como é que eu nunca tinha ouvido falar desse negócio ainda? Isso é para mim. Igual quando você vai numa loja, veste uma roupa e fala assim, nossa, essa roupa foi feita para mim. Essa profissão sempre com a gente, né? Aí. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Nada demais.
sabe assim, quando você pensa, nossa, foi uma frase impactante. Não, foi uma metodologia que fez sentido para mim. E é por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento e também do conhecimento. A gente precisa estar aberto para o conhecimento. As pessoas que estão aqui agora, tendo acesso a essa informação, ao que você está trazendo, né, com o seu podcast, isso é uma coisa que às vezes a pessoa vai ouvir, vai mudar a vida dela, mas ela precisa estar aberta para isso. Ela precisa estar, eu tenho uma amiga que disse, você precisa estar com o radar funcionando. Sempre ali, né? Tem que estar ligado o seu radar, porque a oportunidade da sua vida ela pode passar se o seu radar não estiver ligado. E pode ser uma coisa assim, que aos olhos de alguém vai falar, mas foi só isso. Foi só isso para ela, mas para mim foi isso tudo. Bastou. Então, nesse momento, assim, para mim foi isso. Foi conhecer uma metodologia que eu não conhecia e que parecia para mim fazer muito sentido. Aí eu comecei a estudar para ver se fazia mesmo. Aí eu comecei a aplicar em mim para ver se fazia mesmo. Porque toda a minha transição de carreira, ela foi feita com base nas ferramentas do coaching. Então, eu usei em mim primeiro. Aí eu falei, cara, dá certo? E aí, a partir disso, eu comecei, então, a usar com outras pessoas. Você tem um nicho muito específico, mulheres. Sim. Por quê? Eu comecei a me apaixonar pelas mulheres. Normalmente eu trabalhava com homens. No meio corporativo onde eu atuava, os meus gerentes eram homens, a maior parte dos meus colegas de trabalho eram homens, os meus clientes eram homens. Então eu estava muito acostumada no universo masculino. Depois da maternidade, ou durante a gravidez, eu comecei a me aproximar do universo feminino de uma forma que eu jamais tinha feito. E eu comecei a me apaixonar pelas mulheres de uma maneira muito especial. E aí, um ano atrás também eu tive câncer de mama. O câncer de mama também me aproximou muito. Um ano atrás? Há um ano atrás. Sim. Há um ano atrás, essa hora, eu estava me preparando para a minha cirurgia, para retirar minha mama esquerda. Olha só. E também foi um momento onde eu me envolvi muito com mulheres. Naquele momento, com mulheres também com câncer de mama ou com algum outro tipo de câncer. Então, esse universo foi se tornando muito caro para mim, sabe? Muito especial. E foi também quando eu comecei a perceber a dificuldade das mulheres em se conhecerem, autoestima baixa. Normalmente as mulheres me procuram com autoestima muito baixa. E mulheres lindíssimas, né? Mulheres lindíssimas. 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 Autoestima não tem muito a ver com... Não tem a ver com beleza. Exatamente. Não tem. Muito bom deixarmos claro isso. Não, mulheres definitivamente não tem. Inclusive as mulheres com autoestima mais baixa que eu já conheci na minha vida, eram as mulheres mais bonitas que eu conheci. Impressionante, É né? assustador. É assustador. Então, e aí eu comecei a ver toda a minha trajetória e comecei a entender que, de fato, eu precisava levar isso para essas mulheres. Então, o universo feminino ele começou a fazer mais sentido para mim depois da gravidez, eu preciso confessar. Depois da gravidez e depois desse período que eu vivi do câncer de mama. Você então tem uma história de superação muito recente. Sim. E muito bonita, né? Que fez você enxergar as mulheres de uma maneira muito especial, muito mais especial. Foi aí que nasceu, exatamente aí que nasceu o Jornada 40+? Foi logo no final, porque o meu problema com o câncer, a minha cirurgia teve um problema e eu fiquei por 8 meses tentando fazer com que a cicatriz fechasse, a cicatriz não fechava, eu não podia tomar banho. Pensa em Manaus, você ficar de 8 a 10 dias sem tomar banho direito. Sim. Banho de verdade, né? Então, assim, foi um momento onde eu tive a oportunidade de ter muitas reflexões. E quando esse momento finalmente acabou, né, foi a hora que nasceu a jornada. A jornada, ela é fruto de um momento muito difícil, extremamente desafiador para mim, e nasceu a jornada. Eu acho incrível como Deus tem essa... Ele trabalha. Ele trabalha sem a gente nem fazer nada, sem a gente nem saber. Né? Ele trabalha na vida da gente e ele vai dando essa oportunidade. Eu falei na live que eu fiz na semana passada que a gente não pode desperdiçar os dons, os talentos que Deus deu pra gente. É por isso que a gente precisa conhecê-los.
A gente não pode desperdiçar, sair daqui desse mundo sem usar esses dons e esses talentos que Deus nos deu. É como esse dom que Ele te deu da comunicação. Você já imaginou você não usar esse dom que Ele te deu para alcançar essas pessoas que você alcança? E você ir embora daqui desse mundo sem usar isso? Sim. Não faz sentido. E tantas mulheres estão nesse momento nas suas casas chorando, ou porque foram traídas. É tão comum ter chegado tantas mulheres com dores horríveis de traição, de relacionamentos abusivos, tanto pelo marido quanto no trabalho. E aí elas estão sendo minadas. Aí elas não conseguem nem reconhecer quais são os dons e talentos que Deus deu, porque não está dando tempo, está muito sofrido. E eu não acho justo. Eu não acho justo que ela continue a trajetória, a jornada da vida delas, sem ter conhecimento dessa jornada que pode mudar a vida delas. Como é a jornada? A jornada é uma delícia. É um filho para você, né? A jornada é um filho. E engraçado, é um filho que a cada dia, assim, a gente vai colocando um bibelozinho novo, né? Vai aperfeiçoando, enfim. Mas a jornada, ela tem 7 passos. O 40 e o 7 são números muito importantes para mim, né? E, coincidentemente, eu estou com 47 anos. Meu Deus, gente, essa mulher plena, belíssima, elegantérrima. Ai, eu reparo. Maravilhosa, Ana. Eu agradeço. Isso que a gente tem que aceitar, né? Elogio. Exato, elogio a gente tem que aceitar de bom grado, né? Obrigada. Amém, eu sei. Então, assim, os meus 47 anos, eles estão sendo muito especiais para mim. Uhum. E a jornada, ela tem 7 passos. Ela começa com o autoconhecimento, depois ela sai do autoconhecimento, e o autoconhecimento é aquela ferramenta que eu falei agora há pouco, acho que eu falei sobre o DISC, sim, que são, né, 30 páginas para você se conhecer. Então, na jornada tem o autoconhecimento, depois ela vai para uma ferramenta onde a mulher vai conseguir visualizar, né, e entender qual é o seu nível de satisfação em cada uma das áreas da sua vida, e a partir dali elaborar uma meta. Eu gosto muito de meta, então eu não poderia deixar o negócio solto. Já percebeu. Né? Já deu para perceber que eu gosto de meta. Né? Não, eu tô adorando. E aí a mulher vai sair desse terceiro passo já sabendo exatamente qual é a sua meta. E uma meta SMART. Uma meta não é um sonho, né? Eu sonho em ser feliz. É um sonho. Eu sonho em emagrecer. É um sonho. É diferente perder 10 quilos. Eu falo, uma meta simples para entender o que é uma meta SMART, né? Eu quero emagrecer 10 quilos até o final do ano. Sim. Isso é um sonho, isso não é uma meta. Uma meta é, eu quero pesar 60 quilos até o dia 31 de dezembro de 2022. Isso é uma meta clara, você está dizendo para o seu cérebro exatamente o que você quer. Porque perder 10 quilos até o final do ano, que ano? E como você vai conseguir isso, né? E perder 10 quilos, você pode engordar no meio do caminho. Você não está deixando uma mensagem clara para o seu cérebro do que exatamente você quer. Então, uma meta SMART, ela é específica, ela é mensurável, ela é alcançável, ela é realista e ela tem uma data, ela tem um tempo para ser alcançada. Né? E aí, ao longo da jornada, a gente vai trabalhando coisas que são muito necessárias para que essa questão da meta aconteça de uma forma mais orgânica. Então, a gente vai falar sobre crenças limitantes, a gente vai falar sobre feridas emocionais, aí tem uns bônus incríveis de convidadas e de mulheres maravilhosas que vão tratar sobre esses assuntos, cada qual na sua expertise, né? E aí a gente então vai usando ao longo desses 7 passos, fazendo a mulher primeiro se conhecer, depois reconhecer o seu estado atual, depois fazer a sua meta, depois começar a elaborar plano de ação, porque não vai sair do céu, eu quero uma meta, a meta é essa, eu vou sentar e esperar a meta acontecer. Aí a gente vai ensinar, fazer plano de ação para alcançar essa meta. E aí vão vindo, depois de tudo isso, essas ações sendo realizadas ao longo desses 3 próximos meses, porque o meu objetivo é fazer com que essas mulheres alcancem a sua realização profissional ainda esse ano. E esse ano tá acabando. O ano já tá aí, né? O final do ano já tá aí. A gente, lá em dezembro, fez um monte de plano, todo mundo fez. De emagrecer, de encontrar um namorado, ou de tirar um projeto do papel. E aí, o que você fez com isso? O que você fez com Tem os seus gente que planos? até agora não fez nada.
E aí pode pensar assim, mas 3 meses não dá tempo de fazer. E sabe o que acontece, Ana? Tem gente que até agora não fez nada. Aí a pessoa, ela toma consciência disso. Não fiz nada. Nossa, eu sou um fracasso. Eu sou uma fraude. Eu não consigo. Aí vem aquela baixa autoestima, aí vem aquele espírito de derrota. Como mudar isso? Como sair dessa zona de derrota, Ana? Eu acho que a gente tem que se aproximar de pessoas que estejam falando de coisas boas. Pelo menos. Eu acho que se você... Eu acredito plenamente que essas feridas emocionais, elas precisam ser curadas e tratadas. Num processo de coaching, não é o cenário para isso, né? As feridas emocionais, elas precisam ser tratadas ou em grupos especializados para isso, ou em terapia especializada para isso. Certo. Mas muitas vezes a gente percebe que não é nem nada necessariamente que esteja tão arraigado, mas são essas derrotas diárias que a gente tem, de poxa, eu não consegui, tá vendo? Mais um ano e eu não consegui tirar o projeto do papel. Mais um ano e eu tô ainda enfiada num relacionamento ruim. E aí vai vindo isso tudo que você falou. Mas quando a gente está num universo, e eu chamo o meu universo de universo 40+. Quando a gente está num universo onde as pessoas estão falando sobre esses assuntos, onde as pessoas estão incentivando umas às outras a tirarem o seu projeto do papel, onde as pessoas estão dizendo sim, você é capaz, você pode, tá te faltando um conhecimento, então vamos atrás desse conhecimento. Tá te faltando uma estratégia, então vamos atrás dessa estratégia. Tá tudo, hoje em dia tá tudo disponível demais. Mas às vezes o que tá faltando é a pessoa certa, na hora certa, com as estratégias certas. E é isso que às vezes quando a gente tá no meio do turbilhão, a gente não consegue enxergar. E é isso que eu tenho batido tanto, eu tenho feito lives falando sobre isso, né? E a jornada fala sobre isso. Porque tá faltando só a pessoa certa que vai te apoiar, porque sozinha é mais difícil. Você pode conseguir fazer tudo isso sozinha. Você pode hoje ir para o Google e buscar lá ferramentas e ir. Mas às vezes vai ser mais difícil ou mais demorado. Porque quando a gente tem ajuda, apoio, comunidade, pessoas que estão falando a mesma coisa. E eu estou falando isso não é só do meu universo 40+, não. É porque eu estou estudando atualmente. Eu estou fazendo um curso onde inúmeras pessoas do Brasil e do mundo inteiro estão fazendo. Então eu estou naquele universo. Eu estou falando as mesmas coisas que as pessoas estão falando. Eu estou querendo as mesmas coisas que elas estão. Então eu acabo sendo contaminada por essa energia boa de sim, eu dou conta, sim, eu consigo. Porque eu também tenho os meus projetos pessoais. Sim, com certeza. Né? E esses projetos pessoais estão sendo desenhados dentro das ferramentas e das estratégias que eu conheço. Só que está me faltando um conhecimento que eu não tenho. E eu já fui atrás desse conhecimento, tem um mês. É um mês que eu falei, não, eu vou atrás desse conhecimento. É caro pra caramba? É. Ai, Ana Cláudia, ai, Senhor, será que eu vou mesmo? Aí comecei a conversar com Deus. Será que é pra mim? Será que é a hora? Será que é a hora? Mas e esse dinheiro? Eu vou ter que investir. É uma reserva. A pessoa vai se dando desculpas, né? Pra não sair daquele mesmo ambiente. A pessoa vai se dando desculpas. As pessoas não vão ver, tá? Mas aqui, ó, tem escrito. Chega de desculpas. Ela tá usando, ó, pra quem tá acompanhando, é só por áudio, ela tá usando uma pulseira que tá escrito de borracha, né? Hashtag chega de desculpas. Hashtag chega de desculpas, viu? Pra você que tá acompanhando a gente. Chega de desculpas. O que te impede hoje de fazer o que precisa ser feito, mulher? O que é? Ana, você fala que as mulheres chegam pra você muito desacreditadas. Né? Muito assim, com autoestima lá embaixo. Isso acontece muito comigo no meu Instagram. Muitas mulheres vêm falar comigo via direct. Ai, Nayandra, por que você é assim? Ai, Nayandra, como é que... Dá uma dica pra desenvolver a minha autoestima. Oh, meu Deus, ela vem perguntar. Gente, pergunta da Ana. Por favor, vou passar o arroba da Ana pra vocês. Não. Como sair desse mar de desânimo, Ana? Como é que as mulheres podem fazer para elas começarem a desenvolver a autoestima delas e, consequentemente, serem mais autoconfiantes, acreditarem mais nelas mesmas? Eu gosto muito de citar, quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu gosto de citar um escritor, ele se chama Viktor Frankl, ele é austríaco e ele foi prisioneiro na Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu Em Busca de um Sentido. Exatamente. Conheço esse livro. Eu nunca li, mas eu conheço esse livro. Eu tenho esse livro, viu? Eu preciso ler. Leia. Leia. Leiam. Todo mundo que estiver ouvindo, vendo, leia.
Eu li na pandemia, e foi mais difícil ainda ter lido esse livro na pandemia, porque na pandemia a gente já estava vivendo tudo aquilo, aquele né? caos. E o livro é um livro bastante denso. Então, no livro ele conta a trajetória dele, quando preso ali e levado, né, para o campo de concentração. E ele é um psicólogo austríaco, professor, enfim, ele tem todas ali as formações dele. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta. A meta dele era sair vivo daquele lugar. E ele queria sair vivo daquele lugar, sabe para quê? Para escrever esse livro que está lá na sua casa esperando você ler. Meu Deus do céu. A meta dele era sair vivo de lá para escrever este livro. Olha o tapa que eu tô levando agora. Calma, Vitor. Eu vou ler seu livro. E ele lá, ele sonhava em lançar o livro numa sala quentinha, porque eles passavam muito frio no campo de concentração. Então ele sonhava, eu vou sair daqui, eu vou escrever esse livro, eu vou lançar esse livro numa sala quentinha, vão ter muitas pessoas ali que vão se beneficiar desse conteúdo. E lá ele fala de uma coisa, que eu vou responder a sua pergunta com isso. Quando as pessoas iam para o campo de concentração, tiravam tudo delas, tudo. Aí ele começa a relatar. Me tiraram da minha casa, me tiraram a minha família, me tiraram as minhas joias, me tiraram as roupas, meus óculos, anel, tiraram os pelos do meu corpo. Para mim é muito forte isso, quando fala, tiraram os pelos do meu corpo. E aí ele fala assim, podem tirar tudo de um homem, tudo, menos o poder de decidir o seu próprio destino, menos o seu poder de escolha. Então, quando a mulher chega para mim, o que eu faço? E aí, eu tô isso, eu não sei por onde começar. É uma escolha. É uma escolha diária que a gente tem que ter da nossa vida. O que eu quero para mim? Eu quero continuar, eu quero escolher continuar triste, decepcionada, chateada, insegura, infeliz. Ou eu quero escolher um outro cenário para minha vida. E para mim não tem nada mais rico do que ouvir e ler Viktor Frankl falando sobre isso, porque ele estava no pior cenário, um dos piores cenários que a humanidade já viveu. Não que eu esteja diminuindo o cenário de cada pessoa. Todos nós, quando estamos vivendo uma coisa muito triste, algo muito triste, estamos num cenário ruim. Sim. Mas ele estava num cenário... Maior tragédia. E ele via pessoas morrendo todos os dias do lado dele. Ou morrendo, ou se matando, ou sendo assassinadas, ou morrendo de frio, ou escolhendo morrer. E a cada dia ele falava, eu vou escolher viver. E aí ele desenhava estratégias para continuar vivo. Não é só vou escolher viver, não. Ele no livro ele conta as estratégias que ele usou para continuar vivo. Ele tinha todo o cenário para desistir. Todo. Quantos ele desistiram? Tinha tudo aquilo que poderia desencorajá-lo. Mas ele escolheu viver todos os dias. É o poder de escolha que ele tem. Você tem. Eu tenho. E quem está ouvindo a gente agora também tem. Mas a gente não tem ideia que isso é tão forte. Porque a gente... Sabe quantas escolhas a gente faz por dia? O New York Times... Acho que foi o New York Times que fez essa... Não lembro se foi. Essa pesquisa. Essa pesquisa, a gente faz, em média, 30 mil escolhas por dia. Desde escolhas mais banais, do tipo, vou levantar ou não vou? Vou tomar café ou não vou? Vou no banheiro ou não vou? Desde essas mais banais, até escolhas que podem, de fato, levar a nossa vida a partir daquele ponto para outro ponto, decididamente. Então, a gente tem o poder da escolha. Se está faltando estratégia, se está faltando... autoestima, se está faltando conhecimento, o que eu vou escolher? Eu vou escolher continuar deixando faltar? Ou eu vou escolher ir atrás do que está me faltando? Eu vou atrás de ajuda se eu percebo que sozinha eu não vou dar conta? Ou eu vou continuar me vitimizando e dizendo, tudo para minha amiga fulana dá certo, para mim nada dá. Eu escuto muito, para fulano dá certo, você é tão isso, né? Para mim não dá. E essa cultura da vitimização, ela é muito comum, que a gente às vezes nem percebe que está se vitimizando. E eu gosto muito de falar de a gente fazer um movimento contrário ao da vitimização.
porque a gente tem essa capacidade de evolução, de aprendizado, de transformação. Eu amo essa palavra. A gente pode ser transformado, mas a gente não vai cair do céu. Não vai, precisa se mexer. A gente precisa se mexer, a gente Parar precisa de ter pena de si mesmo. Estar disposto a pagar um preço. Porque muitas vezes é uma escolha que a gente faz, sempre. Uma escolha a gente acaba tendo que deixar para trás algumas coisas. E às vezes a gente não está disposto a deixar para trás. Não está disposto a deixar para trás. Sim. Quando eu me emocionei quando você me perguntou sobre vir para Manaus, vir para Manaus fez com que eu tivesse que abrir mão de muitas coisas muito especiais para mim. Muito. E aí, no dia que eu falei assim, eu vou. Eu não vim para Manaus para se der certo. Eu vim para Manaus para dar certo. Quando eu decidi vir para Manaus, eu falei, eu vou para Manaus ser feliz em Manaus. E ponto final. Foi uma escolha. Eu não queria vir aqui, se der certo, se não der, eu volto. Não tinha essa opção. Eu queria que desse certo. E você fez tudo para que desse certo. E que coube a você e o que ainda cabe a você. Você está ali lutando para dar certo. E continuo. E fiz amigos, assim, muitos amigos aqui, e amigas. Começa aqui na cabeça. E aí eu encontrava pessoas falando assim, Manaus é muito quente, eu morava lá no sul, vim aqui para Manaus é isso, Manaus é aquilo, o povo de Manaus isso, o povo aquilo. Eu falo, nossa, eu sou tão feliz aqui, de verdade, não era de verdade. Eu falo, não era média, né? Não, era assim, de verdade, nossa, eu tô feliz aqui, eu fui tão acolhida. As pessoas abriram as portas para mim, eu fiz amigos ótimos, eu tô conseguindo trabalhar, tá tudo certo. Né? É uma decisão, é uma escolha. É uma escolha e é uma escolha diária. Vão ter dias ruins? Sim, óbvio. Eles sempre existem. Eles sempre vão existir. Mas esses dias ruins, eles podem ser transformados, inclusive, em molas propulsoras para dias melhores. Perfeito. Irretocável. Nossa, Ana, você não faz ideia do quanto isso pode estar ajudando alguém nesse momento que está acompanhando a gente agora. Muito, muito, muito feliz pela tua participação aqui no podcast. Há algo que você precisa falar, que você queira falar, para finalizar a tua participação hoje aqui com a gente? Eu preciso falar para você que está ouvindo a gente. Siga o seu sonho. Entenda exatamente aonde você quer chegar. Escolha estratégias certas. Entenda que vai doer. Entenda que, apesar de doer, pode ser divertido também. E que isso vai fazer um sentido tão grande quando você olhar para trás e falar, nossa, eu construí tudo isso aqui. Vai fazer um sentido tão grande a ponto de você falar assim, agora eu entendi o propósito pelo qual eu fui colocada aqui nesse mundo. Eu desenvolvi as 5 leis da Mulher 40+. E as 5 leis da Mulher 40+, ela usa o disco. Se você pegar a primeira letra do disco, D-I-S-C, são as palavras das 5 leis da Mulher 40+, que são determinação. Ver se eu vou lembrar de todos aqui agora. Determinação. Determinação. Vamos de trás para frente para eu lembrar de todos. Vamos lá, vamos ver se eu vou lembrar. Disco. I. Determinação. A segurança. Consciência. É o I que está me fugindo. Determinação, segurança, consciência, ousadia. E o I que deu um branco aqui quando a gente está dando entrevista. Acontece isso, né? Eu também, gente. Que coisa horrível. Eu sou péssima dando entrevista, Ana. Não, pelo amor de Deus, eu esqueço tudo. Acionar essas leis, ou acionar a determinação, a segurança, a ousadia, a consciência, acionar essas leis vai fazer com que você consiga alcançar o seu objetivo de uma maneira muito mais plena. E entender a razão pela qual você está aqui. Eu acho que isso é o grande sentido da vida. Entender a razão pela qual a gente está aqui e fazer jus a isso de verdade. Perfeito. Minha gente, essa mulher é arrojada demais, olha. É demais mesmo. É ousada, é arrojada, é corajosa. A gente te ouve falar, a gente te percebe aqui, teus olhos brilhando, sabe? Realmente quando você
encontrei meu lugar no mundo, estou aqui vivendo o meu propósito, o propósito pelo qual Deus me criou. Isso é muito forte. Isso fica muito claro para quem te ouve, para quem te assiste, para quem está te acompanhando. Eu que estou aqui na sua frente, está muito claro para mim como você é uma mulher inspiradora e ousada. Parabéns por isso. Obrigada por você vir até aqui conversar com a gente. Eu só tenho a te agradecer, porque também me fez muito bem essa nossa conversa. Tenho certeza que está fazendo diferença para alguém que está me ouvindo agora. Mas também fez muita diferença para mim. Ana, muito obrigada. As pessoas que quiserem te acompanhar, onde elas podem te encontrar? @Ana com 2 N's, Rodati. Meu nome é meio difícil, então é Ana com 2 N's, RODAT, temudo. @Ana Rodati, e aí tem todos os canais, YouTube, Instagram, Facebook. E vai ser um prazer ter vocês, né? Todas as pessoas que estão aqui vendo, ter vocês comigo. Eu amo falar com a minha audiência. Quando me mandam direct, eu amo ir lá e responder. Porque realmente é uma oportunidade, é um canal aberto, né? Sim. E eu também só tenho a agradecer. Agradecer muito a você por essa oportunidade, por esse trabalho incrível que está levando informação para tantas pessoas em tantos lugares. E eu estou muito, muito agradecida de todo o meu coração por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando esse projeto. Amém. E que ele chegue a um número maior de pessoas cada vez mais. Eu creio. Amém. Amém. Recebo. Muito obrigada mesmo pela sua companhia aqui com a gente, tá? Foi uma honra te receber, uma honra ouvir palavras tão bonitas e palavras de coragem que você trouxe aqui pra gente hoje. Obrigada, Amém. Ana. Eu vou estar à disposição, tá? Esse espaço Sempre que é seu. quiser, é só chamar. Esse espaço é seu para você contar tudo pra gente. Eu conversei com Ana Rodati, mentora, master coach, palestrante, essa mulher incrível, forte, corajosa. A Ana é criadora do método Jornada Mulher 40+. Quem quiser conhecer mais a Ana, conhecer mais os projetos da Ana, conhecer de pertinho esse trabalho incrível que ela vem desenvolvendo ao longo dos anos, é só ir lá no @AnaRodati. Esse foi mais um episódio do Me Conta Podcast comigo, e você aí, seja sempre bem-vindo. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.